E agora eu faço um convite para vocês aí de casa. Esse programa é aberto a tudo e a todos. A gente quer conhecer. Para conhecer, a gente precisa esmiuçar, precisa xeretar. Aliás, não é porque a gente não conhece que não existe. Vamos falar com Débora Sóglio sobre TVP. O que é isso? TVP é uma técnica psicoterápica, né, de psicoterapia, que trata de terapia de vida passada. Ah, meu pai, pronto. Já tem gente em casa aí torcendo o nariz. Porque tem religião que não aceita de jeito nenhum a reencarnação. Tem outras religiões que confiam piamente. Tem religião, por exemplo, para vocês terem uma ideia, que a pessoa se mata, morre, crendo que vai cruzar 40 virgens no paraíso. Mal saber que depois de 40 dias acabou o brinquedo que ele tanto procurou, né? É verdade. Mas é que realmente o ser humano é muito distinto. Tem religião que acha que o suicídio leva ao, Nossa Senhora, ao sofrimento maior de tudo. Vamos abrir a cabeça. O que é na prática a TVP? Na prática é uma técnica de regressão de memória, né? Ela busca, na verdade, um encontro do ser humano com ele mesmo, né? A diminuição do sofrimento, enfim, fazer com que essa pessoa se sinta mais feliz, mais bem elaborada, mais de bem com a vida, vamos dizer assim. Quais são os problemas que aparecem para você em consultório que você fala, bom, aqui eu posso aplicar a TVP? Olha, tem aparecido num crescente muito grande quadros importantes de depressão, de síndrome do pânico, de fobias, de ciúmes patológico, aquele ciúme exagerado. Aí tem gente em casa também, Débora, que está dizendo assim, mas isso aí não é de vida passada não, isso aqui é da vida louca que a gente tem hoje em dia, de muita informação, muita pressão, a luta pelo sucesso. Claro. E aí, como é que você fala, não, peraí, isso aí tem a ver com a sua vida anterior, amigão? O que acontece, Vinícius, que eu acho que é legal falar é assim, as pessoas quando chegam no consultório, vêm buscar a terapia, elas já passaram, já fizeram um percurso muito danoso, inclusive, para a saúde e tal. Passaram por médicos, por várias terapias, e aí chegam num quadro de sofrimento muito grande, porque nada funcionou, né? Nada deu certo, nada mudou. Então a TVP é uma nova proposta, onde a gente vai olhar no fundo da alma, na essência do ser humano, para entender o porquê desse sofrimento tão importante. Débora, eu estou falando com você e pensando mais uma vez no ceticismo, naquelas pessoas que não creem de jeito nenhum e que estão dispostas a falar, não, isso é uma besteira, isso é uma balela. A USP, um centro tão importante de estudo científico, há algum tempo está fazendo um trabalho especial. Conta para eles o que é, essa referência, esse espaço de referência está fazendo o quê? É um espaço importante, um espaço acadêmico, formal, né, de renome, enfim. A USP tem um departamento hoje que chama Ciência e Espiritualidade, né, com uma vertente em saúde e espiritualidade. Por quê, Vinícius? Porque cada dia mais a medicina e a ciência começam a repensar a história do ser humano. Entender que o ser humano é mais do que um corpo, uma máquina com um monte de engrenagem. Ele é uma alma, é um ser essencialmente espiritual. E veja, quando eu falo espiritual, eu não estou falando de espiritismo, que é quem traz o conceito de vidas sucessivas e de reencarnação. Eu estou falando dessa demanda interna, desse desejo que a pessoa tem, essas vontades todas, que é a espiritualidade dela, essa crença de que há algo maior que rege a vida. É com isso que a gente está lidando em TVP. Mais uma vez eu vou falar com você em casa e perguntar o seguinte, se você contasse para o seu bisavô que na década de 60 do século passado o homem chegaria à Lua, será que ele te veria como? Né? O seu bisavô lá, o meu bisavô nasceu em 1893. Eu cruzei com ele por aqui. Se eu tivesse dito a ele, olha, avô, 1910, alguém falasse para o senhor que dali a 50 anos o homem estaria na Lua, objeto de idealização, né, de tantos e tantos mitos, histórias e fábulas. Sim. O homem pisou lá. Tem imagem aí para você ver, você não lembra. Né? E tem gente que vê a imagem e diz que não é real, né? Que não aconteceu. Com o que você já se deparou e que se surpreendeu muito no seu consultório? Por exemplo, algum caso de ciúme patológico?
Olha, o ser humano é sempre muito surpreendente, né? Mas eu penso que teve um caso, assim, de um rapaz muito bem financeiramente falando, de nível universitário e tal, e que me procurou porque estava num quadro de sofrimento muito grande. Estava noivo e tal, mas tinha a sensação de traição muito constante, embora ele reconhecesse que racionalmente ele não tinha motivo nenhum para desconfiar da parceira, etc. Isso o acompanhava desde muito pequeno, essa insegurança, esse ciúmes exagerado e tal. E com isso ele perdeu um monte de relacionamento e não queria perder mais um. Ele até diz assim, eu não quero aumentar minha lista de relacionamentos fracassados. E aí então, em processo de regressão de memória, ele consegue se perceber numa vida onde ele era uma pessoa muito bem economicamente falando, tinha um status, isso pareando aí com o século XIX, um comerciante, e ele perde, em função de uma briga naquele período da população, da comunidade, ele perde tudo num incêndio. E ele era casado, e a mulher deixa de acolhê-lo naquele momento e vai embora com uma outra pessoa. E alguns amigos dele, antes que isso, da época... Dessa vida passada. Desta vida passada, o avisam, digam, olha, cuidado, ela está te traindo, e ele não acreditava. Então ele teve uma perda muito grande, ele perde materialmente o status, a condição e perde o grande amor da vida. E o que acontece? Quando o espírito reencarna, ele traz novamente esses traços, né, esses traumas, essas dificuldades. Então, numa situação atual hoje, o que acontece? Ele revive, na medida em que ele está de novo se envolvendo, apaixonado, amando e tal, de novo ele revive aquela sensação de perda que é irracional, que não tem nenhuma lógica dentro da vida atual dele. E segundo o Espiritismo, ele voltaria até para fazer um resgate, para, de repente, sanar esse trauma, esse problema dessa vivência anterior. Isso. Seria mais ou menos isso? Seria. E legal você estar falando isso, Vinícius, porque assim, o conceito de reencarnação, que é tão questionado, e como você falou no início, que muita gente não aceita, não acredita, etc., é um conceito milenar. Ele tem datado de 3.000 anos. Fora os relatos de povos que não são tão importantes, mas estão na história, que relatam essa relação com o mundo espiritual, com outras vidas, essa crença. Eu continuo aqui me preocupando com os céticos de plantão, mas, por exemplo, como é que a gente pode tentar explicar um Chico Xavier ou duvidar de um Chico Xavier? Sim. É lógico que tem charlatanismo em todas as áreas da nossa vida, mas é que o Espiritismo acaba ficando sempre muito exposto a isso. Por um outro lado, até ajudando agora os céticos de plantão, eu sempre que falo com alguém que fez regressão ou foi em centro espírita, fala, eu fui o filho da Cleópatra. Cleópatra, o que ela teve de filho essa mulher, dizem que ela não era grande coisa mesmo, que ela sabe todo mundo. Mas, meu Deus, como teve filho essa mulher? Eu não vejo um escravo, não vejo, olha, eu fui o Jack Stripador. Você não sabe, eu fui num centro, descobri que eu era, olha, não tem, eu era um lenhador lá do Alasca. Né? Eu era um pescador que morri congelado no Alasca, não tem. Também não acontece muito isso, Débora, esse fomento à grandiosidade. Eu voltei, eu era Napoleão, Nero, não teve um, meteu fogo em Roma. Eu acho que isso é muita fantasia, sabe? No dia a dia, na nossa prática, o que a gente vê são personagens de outras vivências, de outras vidas, gente comum, gente trabalhando, gente tentando se melhorar, gente sofrendo, gente criando equívocos, pessoas normais, não tem grandes nomes, não, né? E na prática, como é essa terapia? Em quantas sessões alguém consegue acessar vidas passadas? Cientificamente falando, como você consegue acessar memórias tão antigas? Quando a pessoa chega no consultório, a gente faz uma leitura do quadro dela, um histórico, enfim, um levantamento, escuta-queixa, e a partir daí, então, é montada uma ficha de indução, que é um método da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada, do qual eu faço parte com muita honra, inclusive, que é um grupo de pesquisa muito interessante. E é um método, então, que vai levar
aquela pessoa fazer a regressão de memória dela com toda a segurança, consciente, não tem hipnose, não tem nada disso. É isso que eu ia falar, não tem nada a ver com hipnose. Não, não tem nada a ver com hipnose, ela está consciente o tempo todo, ela pode interromper o processo de regressão de memória dela no momento em que ela quiser. Nisso, sabe que tem uma coisa muito interessante, que é assim, o místico que fica em torno da TVP, que é uma técnica, que não tem nada de místico. Primeiro que ela é mágica, então você chega lá, faz uma regressão, vai embora, então os seus problemas de 30 anos, da noite para o dia, se modificam. Não, não é isso, isso é um trabalho, é uma proposta, enfim. E a outra coisa é que assim, eu vou regredir, eu não vou voltar mais, né? Isso é mito também, porque você não vai para lugar nenhum, você só acessa o seu arquivo de memórias, você continua exatamente onde você está, com a sua identidade, com a sua personalidade. O que acontece é que a técnica permite que você acesse o seu arquivo de memória que existe na sua alma. É só isso, é uma coisa natural, relativamente simples. E o que a gente talvez chame de alma seja uma outra coisa, né? Talvez não seja alma, talvez seja justamente um banco de dados para ser acessado. A gente é mais do que corpo, a gente é alma em processo de evolução. E que o nosso sofrimento está na medida em que a gente se afasta desta essência. Quanto mais afastado a gente está, mais doente a gente fica. Então a TVP é mais uma técnica que entende a essência, o processo de evolução, porque as vidas sucessivas, sendo a Terra uma grande escola, a vida sucessiva busca isso, que a gente se aprimore, que a gente melhore, que a gente seja mais feliz, com a gente mesmo, com o outro, né? E que a gente tenha saúde. Então, eu acho que isso é importante, né? A essência do ser humano, esse encontro. Bom, o Albert Einstein falou da flexibilidade, das dimensões, do tempo, do espaço. Tem gente ficando muito, muito rica por aí, porque já conseguiu provar que o pensamento, a força daquilo que você pensa e quer, atrai. Vai ver que a gente precisa justamente organizar as coisas na TVP, né? Também. Vai ver que é isso. Entendi? Entendeu. Pelo menos um pedaço? Sim, entendeu muito. Então tá bom. Muito obrigado, Débora. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que continuou conosco aí.